Mas bem, pessoal, então a proposta é realmente a gente poder conversar um pouco sobre a catalogação de recursos bibliográficos com o código RDA. Agradeço a professora Débora que sugeriu o título e botou o código RDA. É uma discussão que se tem, mas que não se leva a nada, e eu, vários momentos, já disse que eu dou o braço a torcer, então pode ser a norma RDA, por mais que não concorde que seja a norma, e até é um APUD, tá? Isso é citação de citação, mas conversando esses dias com o professor Felipe, da Nacional de Brasília, ele me comentou da professora Plácida, em aula, dizendo que não era norma mesmo, porque não há nenhuma instituição normatizadora que elaborou a RDA, então não é norma. E realmente, quando nós vamos ver o porquê norma, e eu fui atrás tentar entender, mas por que norma? A norma vem da tradução do livro da Cris Oliver, Introdução à RDA, um guia básico do professora Ibrique de Lemos, que é um ícone, um expoente nas traduções da nossa área, mas o professor Brick de Lemos, quando fez a tradução do original, ele traduziu a palavra standard, que é, sim, uma norma, mas também pode ser entendido como um padrão para a norma. Então ficou a norma RDA, porque no original da Cris Oliver, eu fui ler, ela menciona standard. Hoje, nos documentos que tratam sobre RDA, não há menção nem de standard e nem regras. Até porque não há regras. Ele traz um pacote de elementos, orientações de recursos. Né? Então, o que é um pacote? Mas eu gosto do código porque no livro da Cris Oliver, na página 1, no primeiro parágrafo, ela já menciona, substitui o ACR2. Se substitui o ACR2, ok, dentro das caixinhas, por mais que não se mencione muito hoje, ou pelo menos devemos ser disruptivos e não pensar em caixinhas, mas ok, dentro da caixinha da catalogação, a ACR2 é código, e se substitui o ACR2, ok, está na casa dos códigos. Ele não substitui o MARC, o RDA não substitui a ISBD, ele não substitui a CDU, ele substitui o ACR2, que está na caixinha dos códigos. Então, óbvio, se ele substituísse a CDU, ele seria um sistema de classificação. Então, eu paro desse pressuposto, tá? E apenas coloco aqui, mas, sinceramente, temos coisas tão mais importantes a discutir sobre o RDA ou a RDA no Brasil, dado um código, uma norma de 12 anos já de existência, não, 11 anos de existência, que poucas bibliotecas implementaram no Brasil. Então, eu considero que seja muito mais importante discutir como implementar o a RDA, e eu vou falar o, tá, ao longo da minha fala, como implementar o RDA nesse tempo do que ficar discutindo qual o verbo que o verbo não, qual o artigo definido que devemos estabelecer no português, tá? Então não é a questão. Sobre a conversa de hoje, sobre a oficina, quando eu recebi o convite da professora Débora e da professora Bruna, eu pensei, bom, estão me convidando para uma oficina. Então, logo, não é uma apresentação meramente não desmerecendo, não é meramente acadêmica. Então, eu separei em duas partes, tá? A primeira é uma apresentação de slides, são 19 slides, a ideia é que aqui passe em torno de 20 minutos, para que a gente tenha um panorama sobre a implementação do RDA. Vou falar um pouco do caso de implementação das universidades que eu implementei o RDA, dizer que eu implementei, não, isso não é o correto, mas eu coordenei o processo, não é nem coordenar pessoas, eu coordenei o processo de implementação do RDA nos registros bibliográfico e de autoridade na PUC do Rio Grande do Sul. Foi um projeto de 2 anos e meio, mas o projeto em si foi de 6 meses, trabalhei lá por 2 anos e meio, e anterior a isso, a primeira instituição no Brasil a trabalhar com RDA foi a Universidade de Caxias do Sul, onde eu implementei o RDA no controle de autoridades, foi no ano de 2013, vejam, 8 anos já. Então, eu consigo falar para vocês desses dois processos. Então, algumas imagens que eu vou mostrar aqui condizem ao processo da PUC do Rio Grande do Sul, que tem artigos publicados, tá, apresentados no CBBD, também tem apresentações de slides no meu SlideShare sobre essa apresentação, os slides que lá foram apresentados. Então, quem tiver maior interesse sobre o processo de implementação do RDA, encontra no Google facilmente, tá? Joga meu nome, vai aparecer as apresentações e os materiais, tá? Isso está documentado. Fique à vontade para me procurar. Então, a primeira parte da apresentação é essa. No que chegar nessa primeira parte da oficina, eu vou fazer uma pausa para perguntar se tenham dúvidas ou comentários. Então, fiquem super à vontade para, desde já, à medida que eu estiver falando, colocando os comentários, daí a gente dá uma lida, dá uma refrescada, toma uma água. Aí, a segunda parte é ver registros bibliográficos e de autoridades em RDA.
Daí é prática pura. Para não tomar tanto tempo, como a gente tem uma previsão aí de 1 hora até 1 hora e 15 de conversa, a ideia é que eu já mostre registros prontos, tá? Não vou catalogar registro por registro. Então, eu vou mostrar um projeto que eu pude participar junto com a equipe do Ibict sobre a utilização do RDA no Corra, no software Corra, ok? Então, começando, né, pessoal? Desculpa, podem ver que só a introdução aí de 10 minutos. Esse é meu problema de falar muito, né? Mas, pessoal, quando nós pensamos na implementação do RDA, ou na implantação do RDA, nós temos que pensar numa estrutura de trabalho, tá, na biblioteca de vocês. Então, um ponto que eu já falo aqui, já deixo de antemão, é que o que eu vou estar colocando aqui, e sempre me remete muito a Alberto Mangel, no livro Uma História da Leitura, onde ele cita, e eu gosto muito desse trecho, porque isso serve para muitas coisas na nossa vida. Ele diz, olha, eu reconheço que o que eu estou contando aqui é uma história da leitura, porque podem existir outras histórias sobre a história da leitura. Então, o que eu tenho aqui é um recorte. E sim, o que eu trago aqui como a estrutura da implantação da RDA é um recorte, é uma perspectiva minha, enquanto a pessoa que coordenou um processo de implantação do RDA, que posso dizer para vocês que foi bem sucedido. Então, eu trago um recorte que, sim, é um caso que teve sucesso. Existem outras formas de implantar o RDA. Se vocês forem na literatura ver como que a Library of Congress implantou, como que a British Library implantou, como que a Biblioteca Nacional da Alemanha implantou, a Biblioteca do Congresso Chileno implantou, vocês vão encontrar diferentes processos de implantação. Então, isso é um ponto bem importante, tá, que eu coloco aqui, é uma história de implantação do RDA. Pois bem, nós temos que definir, pessoal, que tudo parte de uma política de tratamento da informação, uma política de catalogação. E aí eu tenho uma perspectiva de que política de catalogação é diferente de manual de catalogação. Há muita confusão em nossa área e até mesmo teorias a partir de pesquisas que eu considero, eu não vou dizer equivocadas, porque são apenas perspectivas diferentes da minha, são bem fundamentadas, mas que não vão na linha que eu apresento. Porque fazem essa confusão de política com manual. E talvez seja por isso que as bibliotecas não conseguem se organizar no momento de ter uma política e manuais de catalogação, porque fica um documento absurdamente grande, daí ninguém consulta, porque não sabe nem como consultar numa bíblia gigantesca. Mas então eu parto do princípio que toda a área de catalogação tem que ter uma política. Ela é o documento maior, mas a política só diz o quê? Na política, deve constar qual é o código de catalogação que a biblioteca utiliza. Porque é um ponto interessante, isso ocorreu, tá, nas instituições que eu trabalhei, a gente quer trabalhar com RDA agora. E daí eu perguntava, qual é o código que usam hoje? O ACR2. Onde é que está escrito que é o ACR2? Tá, em nenhum lugar. Nenhum lugar está escrito o código de catalogação que a biblioteca utiliza. A biblioteca trabalha com qual sistema de classificação? A CDD. Onde está escrito que é a CDD? Em nenhum lugar. E qual a edição da CDD? E aí eu estou indo para um buraco sem fim, porque nem sabiam. Daí, 22ª, e tu descobre que, na verdade, para a literatura é a 15ª. Para a direita é a de Dores. Mas para alguns outros materiais é a 22ª. Mas tem a assinatura da 23ª. Entendo. E por que tem essas eu não vou dizer confusões, mas sim, discrepâncias é a palavra. Por que há essas discrepâncias no ar? Porque não está documentado coisas básicas. E muitas vezes, por não falar o básico, isso na nossa vida, nós geramos problemas. Então, sim, há de se ter uma política de catalogação, uma política de tratamento da informação que traga o que tem, do que é composta a catalogação na nossa biblioteca. Isso é fundamental. Vejam, não é como, e sim o que. Trabalhamos com formato MARC bibliográfico, MARC autoridades, fazemos controle de vocabulário. Não fazemos controle de vocabulário. Se fazemos controle de vocabulário, é a partir do quê? Da Library of Congress, da Biblioteca Nacional, do Pergamon, enfim, a partir do quê? Diga o quê. Da política de tratamento da informação, onde você diz o que, parta para manuais permanentes. Eu cito como exemplo o manual que eu acho incrível da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. Gosto muito. Eles chamam de Documenta. A UFSC também tem hoje um manual online, considero muito bom, mas sou encantado pelo manual da URGS, como eles disponibilizam em mais
né? É como eles não têm a frescura de não disponibilizar os seus materiais. Disponibilizam, não tem vergonha de colocar esses materiais na web. E me desculpe se algum colega que está assistindo e que atua em bibliotecas que restringe o acesso à leitura de seus materiais técnicos com uma visão de que, não, eu não quero que os outros utilizem o meu trabalho intelectual. Poxa vida, nós crescemos enquanto área a partir do movimento colaborativo, sabe? Porque eu duvido que esses profissionais não consultem outros catálogos. Mas, pessoal, dito isso, então, pensem numa ideia de manuais permanentes, que seja diferente de uma ideia de manuais temporários. Deixa eu me passar aqui. O que é uma ideia de manuais permanentes e manuais temporários? Ora, manuais permanentes devem ser as ações constantes da biblioteca. Querem um exemplo de manual permanente? Colar etiqueta. Você sempre vai colar etiqueta na biblioteca. Como que se colam as etiquetas para livro, para CD, para DVD, para VHS, para mapa? Tem que ter um manual. Eu fico mexendo o braço, a câmera vai começar a balançar. Como um bom italiano, se eu não mexer a mão. Mas, pessoal, como que se cola etiquetas? Quando chega um estagiário na biblioteca para fazer esse trabalho, como é que você ensina ele? Como é que você vai poder validar se está certo ou se está errada aquela etiqueta colada? Manual. E isso é um manual permanente, porque é uma ação constante da biblioteca. Mas agora a gente vai fazer a revisão dos e-books da minha biblioteca, ou da BV Pearson, ou da EBSCO, enfim, de uma base de e-books. Isso é temporário, porque em algum momento vai acabar. Isso não vai seguir. Deixa eu só avançar aqui. Então, revisão das monografias de graduação. É óbvio que isso é um manual temporário. Isso tem início e fim. Então vejam que aqui a gente já pensa em duas pastas. Pastas mesmo. Nesse sentido aqui, Nesse sentido. Manuais permanentes, manuais temporários. No seu computador você separaria. E isso poderia estar na rede. Para quê? Quando vai entrar, tem os manuais permanentes. Ou então os manuais temporários, que podem já até indicar se foram finalizados ou não. Então isso é muito importante, pessoal, ter essa percepção do que é política, do que é manual permanente e o que é manual temporário, manuais que têm, de ações que têm início e fim. Junto a isso, pensem em elaborar campos de ajuda do MARC 21. Para a implementação do RDA, a implantação do RDA, eu gosto dessa ideia, como disse, é um recorte de uma percepção minha de implantação do RDA, que é pegar cada etiqueta do MARC bibliográfico e autoridades, cada etiqueta, e vamos olhar como é que é catalogado isso daqui. Pega o 245A, 245B, 245C. Só que não pense em tipo de material. Pense em gerar um campo de ajuda, um manual do campo 245 para qualquer tipo de material. Mas, Marcelo, tem especificidade para gravação de vídeo. Ok, cria uma das áreas nesse manual sobre gravação de vídeo. Por que não é para pensar em tipos de materiais nesse momento? Porque o RDA não vai separar por tipos de materiais como o ACR2 fazia. Ele separa por elementos. Ponto. É título para qualquer tipo de recurso. É imprenta para qualquer tipo de recurso. É edição, qualquer tipo de recurso. E projetem templates de catalogação. O que seriam os templates? Aí sim a gente vai pensar nos tipos de materiais da biblioteca, da minha biblioteca. São os modelos de registro bibliográfico para cada tipo de material que a biblioteca tem. É isso. Só que para fazer esse trabalho, antes de falar dos campos e como colocar, vocês necessitam fazer um trabalho que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul. Sim, houve um dia, mais de um dia de trabalho, em que eu peguei papel e caneta, e é isso mesmo, papel e caneta. Eu fui no acervo da PUC, olhei de longe, bom, tem livro impresso, beleza. Fui num outro andar, opa, tem mapa em papel. Opa, tem rolo de filme em 35mm. Olha, tem DVD. Dentro dos DVDs, o que tem? Porque DVD, na hora de guardar e de processar, estava tudo no mesmo saco. Não. DVDs temos em filme. Tem DVD aqui que tem PDF dentro. Texto. É um e-book em DVD. Então, fui lá e anotei. E eu comecei a
estruturar os tipos, e para falar bonito, tá? Eu acredito que os meus alunos gostam de mim porque em aula eu sou mais popular mesmo, né? Eu falo, pessoal, eu fiquei 10 anos com bunda na cadeira catalogando, sabe? Então, às vezes, me sobe sangue enquanto eu falo e eu não falo de forma tão pomposa, mas foi feito o mapeamento da tipografia dos recursos bibliográficos que compõem o acervo. Gente, eu fui ver os tipos de materiais que a biblioteca tinha. Ponto. Porque pode parecer algo raso, mas tem bibliotecário que não sai de dentro do processamento técnico, não vai olhar o seu acervo. Aí ele nem sabe que o pessoal da referência recebeu um novo material, botou lá numa sala e não avisou ele. E nem ele sabe. E daí, quando vê, se passou 20 anos que o material estava lá parado, não está catalogado, não se sabe que tem aquele tipo de recurso. Então, vejam como é importante o papel do catalogador na gestão do acervo. Não é só na entrada dos dados ou na descoberta, porque também muitos poucos olham até a descoberta, mas é também nessa gestão do quais os tipos de materiais. Porque senão um dia tu recebe um pendrive, mas pendrive é um tipo de material que a minha biblioteca cataloga? Por que isso é importante? Não é só para RDA, porque quando eu mapeio os tipos de materiais que nem tem aqui, eu já vou planejar como é que se cola a etiqueta de cada um deles lá no manual. Onde é que são guardados? Local de guarda. Os recursos online que nós temos aqui, mas tem periódico online. Ok, mas de quais? Quais as assinaturas? É tudo é doação? Os que são assinaturas, quais são? Vejam que o simples fato de você fazer um mapeamento do teu acervo na catalogação permite que tu abra um leque de opções de controle, de padronização, de uniformidade no processo da catalogação. Tá? E mais, quando você faz esse mapeamento e coloca numa planilha do Excel, como foi feito aqui, que podem ver livro, impresso. Em um livro impresso, nós temos o que foi chamado em papel, mas era texto, tá? Texto. O Braille. Um livro digital tinha em CD, DVD, pendrive online. Quando eu faço esse mapeamento, já me permite que eu também vá brincar um pouco com o MARC. Daí eu posso começar a planejar já em RDA. Bom, quando é livro impresso em papel, eu sei que a posição 6 do líder é A posição 00 do 007 é T, do 01 é A, eu sei que a posição 29 vai ser R, e eu sei que os campos 336, 337, 338 é texto não mediado em volume, lá do RDA. Óbvio que daí é um trabalho de pesquisa. Nisso eu já posso prover como vai ser os marcadores de coleção, caso a minha biblioteca utilize, e posso já pensar nos templates, modelo de catalogação para cada tipo de material, cada um. E quando eu falo modelo, o modelo não é só para, tem um arquivo lá para eu ver uma foto de como se cataloga, não. Dependendo do software que tu usa, mas tradicionalmente os softwares proprietários todos permitem. Sofia, Pérgamo, Aleph, nossa, não consigo imaginar os que não façam. Alma permite. Hoje os gratuitos como Folio, Corra, já permitem também. Daí agora dos livros que eu me lembro são esses dois, tá? O BibLivre eu não me lembro de ter templates, então não vou correr esse risco. Mas você pode levar isso para o sistema. Então, vou catalogar um livro novo, né? Pego o livro, eu posso lá marcar novo registro bibliográfico, abrir template, escolher livro impresso e, ele desce todas as etiquetas do marco bibliográfico específicos para catalogar livro, já com algumas tags preenchidas. Eu vou mostrar isso mais para frente. Aqui, ó, para cada tipo de suporte, um novo template. Tá? Então, muda um suporte, a gente pode gerar um template novo. Então, turma, quando a gente pensa nessa primeira parte, que vejam que até então nós não olhamos o RDA ainda, nós botamos no papel como que a nossa biblioteca vai trabalhar com RDA. E isso vai além aí. Como eu falei aqui de etiquetas, sabe? Numa apresentação, numa oficina que é catalogação de recursos com RDA, mas é importante porque vai ter impacto em todo o processo. Mas quando nós pensarmos em realmente implementar o RDA na biblioteca, eu separo 4 grandes áreas. Tá? E aqui já falando do processo de implementação. Tá? Mapear os elementos, ou seja, os elementos de descrição para cada tipo de material aqui.
para cada tipo de material, para cada template, tá, que for criado, vamos ver. Olha, gravação de vídeo vai usar as etiquetas 245, 264, 300. Opa, mas tem umas etiquetas aqui novas no RDA. Tem o 340, tem o 344, 345, 347. Tá? Depois a gente vê elas mais especificamente, tá? E aí eu já começo a prever. Ah, e elas têm padronização de preenchimento? Sim ou não? Lê lá no RDA se tem, grande parte tem. Então você já consegue até prever. E já deixar preenchido previamente, para que quando o catalogador selecionar, ah, não, eu quero template que trata sobre gravação de vídeo digital em DVD. Então ele já vai reconhecer que DVD usa um dado de localização lá para imprimir etiqueta DVD. Beleza, já vem preenchido, não tem problema. Ah, ele vai trazer tags, etiquetas, que se eu fosse catalogar um livro, eu não usaria. Então eu personalizo essa catalogação e otimizo o trabalho do catalogador num trabalho prévio, de estrutura, digamos assim. Então, mapear os elementos para cada tipo de recurso que a biblioteca possui. A partir do momento que você mapeou os elementos, verifique a descrição deles em RDA. A partir do momento que você fez isso, alinhe os metadados no sistema da biblioteca. O que é isso? É verificar, o software que eu uso tem a etiqueta 347 já? Às vezes não tem, não foi atualizado, dependendo do software que você usa, daí cabe perguntar, se for um software proprietário, abrir um chamado, se for um software gratuito, você solicitar a equipe da informática, ou você mesmo criar, softwares proprietários também permitem a criação das etiquetas, por mais que, nesse caso, é sempre bom conversar com a empresa, porque se é uma etiqueta, um campo, tá, pessoal, uma tag, já oficializada pelo MARC, é bom que venha já do software, porque vai que em alguma atualização gere um problema desse tipo, tá? E o que eu considero mais importante é ajustar a saída dos dados. Tem que ajustar. O RDA vai trazer novos elementos de descrição, novas possibilidades de envolvimento na catalogação de algumas questões que já até existiam no MARC, mas o ACR2 não trabalhava, não olhava, como relacionamentos, porque se fala muito que a RDA é baseada nos modelos conceituais, tá? Tanto que a estrutura que a gente vai estar falando hoje ainda é do FRBR, do FRAD, mas já tem o LRM, que gerou um novo RDA, que até os exemplos que a gente vai trazer já é de uma aplicação de LRM. Mas, então, pessoal, é importante... perdão, voltando ao que eu estava falando. Então, o RDA, quando ele se diz que é baseado ou modelado, né, nos modelos conceituais, é porque é entidade e relacionamento. O tempo todo, entidade e relacionamento. Eu tenho o livro e tenho a pessoa. Eles se relacionam como autor do livro. Ou livro escrito pela pessoa. Isso é entidade e relacionamento. Eu tenho conceito catalogação. Catalogação não é algo que eu pegue. Não é um objeto. Ele é um conceito que em português é representado como catalogação. Em inglês é outro, em espanhol é um outro nome que representa este conceito. Como que este conceito se relaciona com essa... E esse conceito é uma entidade. Como que esse conceito se relaciona com a entidade livro? Como assunto. Então, é assunto de, possui como assunto. Tá? Então, vejam, entidade e relacionamento o tempo todo, quando se fala essa questão do... O RDA é baseado em entidade e relacionamento, é o tempo todo o controle de autoridades que tu está puxando. Que vocês talvez já façam isso na prática. Só que, obviamente, que ele vai trazer alguns envolvimentos novos. Você vai ter que designar o tipo de relacionamento. Eu boto que o Marcelo está relacionado com um livro, já não importa mais se é no campo 100 ou 700. Eu tenho que mostrar qual é o tipo. Ele é autor, ele é editor, organizador. Porque lembrem-se que pelo ACR2 ficava aquela tripa de 700 sem nenhuma função. Nem sei quem são. Pelo RDA isso muda. O importante é designar o tipo de relação. Enfim, mas eu estou adiantando o assunto. Sobre mapear os elementos, como mapear os elementos de descrição? Tá, Marcelo, e aí, livro? Quais são os elementos de descrição do livro? Eu indico 3 materiais. A ISBD, a Norma Internacional de Descrição Bibliográfica, o Padrão Internacional de Descrição Bibliográfica. O RDA, obviamente,
e tem elementos no RDA Toolkit que permitem esse mapeamento, e o Mark Standards. O Mark é uma ótima forma de poder mapear, porque vai trazer as etiquetas, as tags ali para você. Utilize, sabe? Veja, opa, tem essa tag aqui que eu nunca vi. Interessante, 255 é escala. Pô, escala é para material cartográfico, fico tranquilo. Para materiais cartográficos tem que descrever escala. E a ISBD, ainda que ela não seja o documento com a qual o RDA se modele, ele é modelado, novamente, pelos modelos conceituais, ele segue as entidades, relacionamentos dos modelos conceituais, e nisso até os atributos, tá? Mas a ISBD, ela é alinhada à ISBD, tá? E isso há essa menção na RDA. Então, ela é alinhada. Então, vale a pena ler o ISBD também, até porque dali você já faz um panorama do que está evoluindo do ACR2, tá? Então, mapear os elementos com esses três documentos. Já verificar a descrição em RDA, aqui é o momento de você já pensar em ler o RDA e criar os campos de ajuda. Lembram os campos de ajuda que eu falei antes? Eu até abri um modelo para deixei aqui aberto para vocês, um modelo de campo de ajuda. Isso daqui é um modelo de campo de ajuda que eu criei na PUC do Rio Grande do Sul. Então vejam, você tem o título, o link, caso isso, quem é que acessa esse documento? O catalogador. Ah, mas Marcelo, ele vai abrir a rede, o computador, vai abrir o Word? Não, isso aqui pode estar no software. Dentro do software. Lá um link no 264 que permita que quando eu clique eu veja o campo de ajuda do 264. Tem o 245, eu posso clicar no link e ele abrir o campo de ajuda do 245. Facilite a vida do catalogador, otimize, caso ele tenha alguma dúvida. Para que isso? Para não ter que ficar abrindo o código de catalogação a todo momento. Então ele consegue ver por aqui. Então, os indicadores a serem usados no campo. E aí, aí já é questão do 264, a gente vai falar isso mais para frente. Mas trazendo o que deve ser preenchido e as orientações do RDA. Como eu falei, aqui ainda é na versão antiga, a nova versão do RDA nem tem mais o número, isso é péssimo. Tá? E trazendo aqui questões, ó, como que faz o símbolo do R ou do C, as regras específicas da biblioteca, com exemplos. Ou seja, isso só do 264. E não é voltado a um tipo de material, é para qualquer tipo de material. Pô, mas Marcelo, a gente vai fazer isso uma vez e se surge coisas novas, atualiza e vai indicando as atualizações. Tá? Então é uma possibilidade, é um modelo, tá, pessoal, de implantação, de implementação do RDA. Então, pensem num campo de ajuda para cada campo do marco bibliográfico. Quais são as orientações da tua biblioteca? Ah, tá pequena, pessoal? Desculpa. Obrigado, professora. Aqui. Deixa eu dar um melhor. Ah, eu também podia fechar isso daqui. Aqui. Ó. Isso aqui eu devo ter deletado. Tá aqui. Vou arrumar já aqui. Tá? Então, vejam, é um modelo que se tem. Tá? Mas, pessoal, isso aqui é de um campo só. Nossa, o trabalho, só para vocês terem uma percepção do que eu tenho, e obviamente que a PUC deve ter evoluído e muito isso, de campos de ajuda, da época, ó, do bibliográfico, para cada grande área. Ah, eu sei que aqui está pequeno, deixa eu já dar uma ampliada aqui. Ó. Deixa eu pôr extras grandes. Para cada campo, cada área do MARC, ó, tem arquivos. Então, vamos ver o 264, mas você clica, não tem só o 264, tem tudo isso daqui. Vou botar extra grandes, tá? Para cada campo, um campo de ajuda. Tá, pessoal? Então, isso é um modelo que eu adoto de implementação do RDA. Tá? Essa estrutura. Obviamente, bibliotecários da PUC colaboraram. Isso daqui o Marcelo não escreveu todos. Até dessa parte aqui, praticamente todos fui eu, tá? Mas do campo 5xx mesmo teve colaboração da equipe. Também elaboravam os manuais e sempre com a equipe revisando, porque é um manual para os catalogadores, para um grupo, ok? Então, pessoal, isso daqui é só um modelo para mostrar para vocês como que fica, então, os campos de ajuda. Tá? Isso também envolve as autoridades, ó.
para cada campo de ajuda do marco autoridades, que não tem todas aqui, tá? Então vejam a importância de você ter esses campos de ajuda. Quer dizer que no dia a dia os bibliotecários ficavam abrindo arquivos Word? Não. No caso específico da PUC, trabalhava com Aleph, não sei se eles ainda trabalham com Aleph, mas na época do Aleph, o Michelangelo havia elaborado um sistema que você conseguia clicar no campo de ajuda e ele abria uma tela em HTML que você podia navegar ali. Então nós colocávamos o conteúdo que era feito em Word nessa planilha eletrônica para cada campo, com até o URL, então era um aprimoramento do Aleph que o Michelangelo tinha desenvolvido. E essa proposta aqui, até de aprimoramento, o Michelangelo apresentou na Alemanha para o Aleph. E eu me lembro que, até mesmo em relação ao aprimoramento retroativo, a Biblioteca de Oxford tinha nos procurado para que a gente apresentasse esse modelo. E alinhar os metadados, que eu já falei antes, esse nem precisa andar muito, mas quer entender. Opa, eu tenho o 347, fui abrir o 347 no meu sistema e não tinha. E aí? Vou conversar com a equipe do suporte, eu mesmo vou criar, mas tem que alinhar, tem que estar lá. E mais, criei a etiqueta, a tag para dentro do meu sistema, mas como é que ela está sendo visualizada? O RDA vai trazer novos elementos de descrição, ele vai trazer novas possibilidades de descrição, tem que prever como que isso vai aparecer. Eu sempre cito o caso da imprenta. Os nossos catálogos de biblioteca estão viciados, eu não digo nem familiarizados, viciados naquela perspectiva. Imprenta, 2 pontos, São Paulo, 2 pontos, Brasília, vamos lá. Brasília, 2 pontos, Brick de Lemos, vírgula, 2011. Nosso catálogo mostra em linha. Para o RDA, são elementos distintos. Não devem estar na mesma linha. O correto é local de publicação, editora, data de publicação. Porque se eu mudar o indicador no 264, a gente vai ver isso mais para frente, pode ser local de produção, produtora, data de produção. Se eu mudar o indicador, pode ser local de fabricação, fabricante, data de fabricação. Não é tudo imprenta. Não dá para imaginar um livro, sabe? Perdão, não dá para imaginar esse conceito de livro quando eu estou catalogando uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever não é produzida, ela é fabricada. Ela não é publicada, perdão. Ela não é publicada, ela é fabricada. Um filme é distribuído. Tanto que o problema de ter tudo isso no mesmo saco, sabe? A gente botava batata, banana, laranja, sabe? Tudo no mesmo saco, entendendo? Gerava aquelas dificuldades de catalogação de filme. Quem cataloga sabe o que eu estou falando. Você olhava, eu tenho a Columbia, mas eu também tenho aqui como é que era? A Lazer, Filmes Lazer, alguma coisa assim. E qual é a função de cada uma? Põe tudo no 260B. Mas eu tenho data de distribuição, tenho data de produção. Como que eu boto? O RDA arruma isso. A partir do 264, mudando os indicadores. Então eu posso ter um mesmo registro bibliográfico. E, pessoal, eu estou no campo das ideias, mas eu vou mostrar na prática. Eu posso ter um registro bibliográfico que vai ter data de publicação, data de direitos autorais separados, são distintos, não é a mesma coisa. Tá? Então, isso é um ponto bem importante. Tem que alinhar a saída para que mostre isso. Porque ficar só um imprenta não quer dizer nada para o usuário. Pensem nesse sentido para o usuário. Nisso, pessoal, lanço a perguntas. Lanço agora, se vocês têm perguntas ou comentários para esse momento, porque daí a gente faz uma pausa agora e parte para ver a prática, digamos assim, mais no sentido de oficina. Como não tá? Perfeito. Mas distribuir também não tem relação com distribuir? Desculpa, Marcos, como assim? E agora eu estou no chat, então se tu quiser comentar agora, eu vou poder entender. Mas, não, publicar, mas publicar também não tem correlação com distribuir? Marcos, depende do que o recurso que tu está catalogando, porque o recurso é a fonte, tá? Ele não é a fonte principal, mas ele é uma das fontes. O que ele menciona? Eu tenho data de publicação, você vai usar o 264 segundo indicador igual a 1.
porque é publicação. Ah, mas no livro tem uma data de distribuição também, que pode ser o mesmo ano, mas diz distribuído em ano tal. Tu vai usar o 264, segundo indicador igual a 2, se eu não me engano. Teria que confirmar, deixa eu me pegar aqui. Mas se eu não me engano mas eu vejo isso rapidamente. Deixa eu me ver aqui. Distribuição, isso mesmo, ó, peguei daqui. Ó, distribuição. Então você vai criar 264 no teu registro, um com indicador 1 e outro com indicador 2, porque você tem elementos diferentes. É isso. Espero ter ajudado. Marcelo, qual a vantagem de sair do ACR2 e ir para o RDA? O Luiz pergunta. Boa pergunta. As perguntas, aparentemente ser uma pergunta simples ou de uma linha que eu teria só uma resposta, mas são diversas vantagens, tá? A primeira vantagem é para o usuário, na descoberta, tá? O RDA ele é um sistema, uma norma, um código, tá? Já projetado para o ambiente online, tá? Ele é projetado para sistemas de recuperação da informação, tá? Que são online, melhor dizendo, tá? Que estejam na web, ou seja, ele provê elementos que o ACR2 estava extremamente restrito enquanto ficha catalográfica. Aí eu vou te dar exemplos básicos, tem coisas muito além disso, mas a famosa regra dos 3. Um livro que tem 3 ou mais, tem mais de 3 autores, eu só descrevo o primeiro. O RDA acaba com isso. Não, pode descrever todos. Ah, mas Marcelo, eu já podia fazer isso. Ok, mas se tu segue o ACR2, não podia. Por isso que muda. Tá? Então essa é uma vantagem. Ah, mas a vantagem aí não está para o catalogador, está para o usuário. Porque quando eu descrevo 7 autores, eu estou permitindo que, se um dia ele pesquisar aquela pessoa que um dia estava como 7º autor do livro, ele também recupere aquele livro. Pensa, o Marcelo Voto Teixeira tem um livro escrito por ele sozinho, mas eu também participei como 7º autor de um outro livro. Aí quando você vai pesquisar no seu catálogo, né? Você vai pesquisar no catálogo Marcelo Voto, vem só o livro que o Marcelo escreveu sozinho. Porque o Marcelo está escondido no outro livro, simplesmente não foi descrito. Ainda vem outras questões, tá? Como link data, tá? Que são os dados vinculados, onde os dados das bibliotecas poderiam estar na web, descobertos em sistemas de recuperação como o Google ou outras plataformas que vão unificar os catálogos das bibliotecas. Coisas que o ACR2 estaria extremamente limitado. A Ana pergunta, Marcelo, o MARC atende ao RDA? No momento, sim, mas já com planejamento de substituição. Então, isso é interessante, tá? Quando você põe isso no plano, digamos assim, 2D, você vê essas mudanças. Nós tínhamos os princípios de Paris, tá? De 69. De repente, houve uma mudança, uma atualização em 2009 e uma atualização em 2016, logo em seguida, né? Comparado à outra. Então, e os princípios de Paris é 61, se eu não me engano. Então, você teve uma atualização dos princípios internacionais de catalogação. De repente, a ESBD, que era... nós tínhamos 9 tipos de ESBDs, as ESBDs individuais, veio uma nova edição em 2011 e ela é unificada, edição consolidada. Pô, mudou as ESBDs, então mudou os princípios internacionais, mudou também a norma internacional de descrição bibliográfica. Já fica... Nisso, o FRBR também sofreu alteração, pode-se dizer, porque daí veio o FRAD de 2009 e o FRSAD de 2010. E em 2017 unificou os 3 no LRM. O LRM é mais do que a unificação. Então, veja, você tinha documentos balizares da catalogação e que foram atualizados. E em 2010 você tinha o ACR2, que foi atualizado a última vez em 2005. A versão que nós temos da FEBAB é de 2002, tá? Existe uma atualização de 2005, eu já o li em espanhol, mas mudou a parte de materiais cartográficos apenas. E nós tínhamos o ACR2, que, vinha, sabe, desde 2005. Em 2010, mudou o código de catalogação. Nós temos o RDA. E vai mudar o padrão de metadados. Vai. Nós vamos sair do MARC para o BibFrame. O que é o BibFrame? Não é nem o sentido da conversa dessa palestra, mas ele é um padrão de metadados também, melhor do que o MARC XML, por isso que eu não posso dizer assim, ele é mais moderno, também não é correto, tá? E não é meu tema de estudo. O Felipe Aracá, que eu já citei ele antes,
Ele sim é o cara para falar sobre BibFrame, mas ele vai ser um padrão que vai substituir o MARC e que vai potencializar o link data, os dados linkados, para que outros sistemas também busquem os dados da biblioteca, algo que MARC limita. Mas respondendo, Ana, pontualmente, hoje atende. O RDA vai, como eu falei antes, é um pacote de elementos e orientações. Então ele vai me dizer, tem um elemento, vamos pegar descrição sonora, é um elemento de descrição do RDA, tá? Ele vai ter tipo de gravação, ou formato do arquivo sonoro. Formato, isso é um elemento da RDA, tá? Coisas que não existiam no ACR2. Ele vai te dizer, ele é MP3, descreva MP3, porque é o formato do arquivo. O que o MARC contempla? O MARC vai lá, tu quer esse formato? 345B. Então, sim, ele atende o RDA, porque ele pegou os elementos que o RDA trouxe, até os novos, e criou etiquetas e subcampos para esses elementos. O Marcos também pergunta, o RDA pensa que, na verdade, a recuperação está em um software, que não em catálogo de gaveta, correto? Sim, corretíssimo, é isso. Tá? É para o ambiente online, e não é nem para o ambiente informático, não, online, ele traz essa palavra, online. Teria que ter mais gavetas de fichinhas para o catálogo de autor, certo? Sim, isso é um ponto importante. A gente vai falar das autoridades mais para frente, tá? Você tem uma nova perspectiva de catalogação de autoridades. Oi, Erika, tudo bem? Em acervos muito grandes, teremos acervos híbridos após a migração para RDA? Você acha que prejudica a recuperação do catálogo? Boa pergunta, Erika. Não tratei sobre isso, mas sim. E aí você tem modelos, tá? Mas vai haver modelos híbridos, tanto que isso está no documento do RDA, o RDA traz e, olha, nós reconhecemos que podem haver catálogos que usam ACR2 e RDA ao mesmo tempo, porque é impossível, só se você abrir uma biblioteca hoje. Mas era o único caso. Imagina, você muda o código, mas você tem todo o legado. Então não tem o que fazer. Existem dois modelos, da que eu conheça. Existe o modelo da Library of Congress, que é queremos trocar o código de catalogação. Temos a ACR2 e queremos o RDA. Como que faremos? Bom, continuem catalogando em ACR2. Nós vamos montar uma equipe de treinamento e vamos capacitar os nossos catalogadores em uma base teste em RDA. Então, a gente vai montar uma biblioteca de teste, ter livros, materiais, filmes, recursos eletrônicos, online, e vamos catalogar, fazer testes, ver como que fica a visualização do catálogo. Nessa base teste, nosso usuário não vai ser impactado. Aqui. Nisso a gente marca uma data, que eles chamaram de marco zero, 31 de março de 2013, onde, a partir desse dia, quando o Marcelo chegar lá na LC, bater o ponto, botar o crachá, sentar para catalogar, é RDA. Peguei o livro para catalogar, filho, não é mais a ACR2. Então, a Library of Congress, ela tem um marco zero. Registros a partir do dia 31 de março de 2013, RDA. Registros anteriores a 31 de março, do dia 30 de março de 2013, a ACR2. Tá? Eles botaram isso, esse marco. Na PUC do Rio Grande do Sul, eu adotei um outro modelo, tá? Propus um outro modelo que foi aceito, que é o híbrido. Nós não termos um catálogo híbrido, nós termos registros híbridos. Porque o que acontece? A direção, quando me contratou, queria resultado imediato. Eu não podia chegar como a Library of Congress e dizer, olha, nós vamos treinar durante 2 anos, eu vou parar a equipe de trabalhar na base dos alunos, né, que o aluno recupera, para fazer treinamento. Não ia rolar. Então, qual foi a proposta? Não, nós vamos começar a implementação do... E até para que os catalogadores... E uma questão muito importante, Érica, e que tu que está no dia a dia vai entender, e quem estiver também, não é só catalogador quando eu falo bibliotecário, tem os auxiliares de biblioteca que fazem a pré-catalogação. Eles também são impactados. Vai ter mudança. Como é que eu explico para um auxiliar de biblioteca que não estudou biblioteconomia que acabou a regra dos 3? Como que eu vou fazer essa interlocução? Então, também tem essas mudanças. Então, eu fiz por área. Pessoal, nessas 2 semanas agora, nós vamos fazer a transição do ACR2 para o RDA no 245. É isso. Só no 245.
Daqui a 15 dias a gente vai estar no RDA no 245 e vamos passar o 250. Daqui a 2 semanas a gente vai estar no 245, 250 e 264. Depois no 245, 250, 264, 300. E assim a gente foi ampliando. Até que em 6 meses nós estávamos com todo o registro bibliográfico em RDA. Só que, e de autoridades também. Nisso parece que é um degradê. Você vai vendo uma transição, tipo, bem fraquinho para o muito forte. Então os registros eram totalmente em ACR2. De repente, só o 245 estava em RDA. De repente, tinha o 245 e 260. E foi indo, tô indo, pum, todo em RDA. E questões que podiam alterar em lote, aí, fantástico ter trabalhado com Michelangelo, né? Era nesse sentido de que eu mandava para o Michelangelo, tu consegue me dizer todos os registros que temos como livro? Livro? Ele, sim. Então aqui. Michelangelo, pega todos esses registros que tu tem aqui, exclui o 260, passa esses dados para 264 e coloca o segundo indicador igual a 1. Em lote. Michelangelo, pega todos os registros que tem no 245C, 3 pontinhos entre colchete setial e substitui esses para e outros autores, que é uma orientação do RDA para quando não quer descrever todos. Em lote. E a gente começou a fazer essas mudanças em lote também. E a Érica bem comenta, todas as questões, todo o processamento técnico terá mudança, sim, todo. Por isso que eu comecei falando da estrutura teórica, digamos assim. Você precisa ter essa base. Pessoal, eu preciso começar a outra parte para poder cumprir o tempo, tá? O Marcos perguntou, mas essa questão é para uma realidade que ainda não acontece muito nas instituições do país quanto à estrutura. Então, nem pensar em RDA, não tem que pensar e tem que romper essa estrutura, tá, Marcos? Tem que romper. De alguma forma, precisamos. E aí até falo pelo grupo de trabalho em catalogação, nós estamos trabalhando para poder preparar um terreno, ser um suporte para isso, ajudar mesmo. E ser um suporte não é nada financeiro, longe disso, tá? Não, mas ter uma base, de ter um grupo aí que apoie esse movimento nas bibliotecas, né? De valorização da catalogação, do catalogador, mostrar para os gestores que o processo técnico exige tempo, que quer que o livro vá mais rápido para o acervo de mais pessoas. Sabe? Precisamos, não adianta ter um bibliotecário e 3 auxiliares, daí o bibliotecário tem que classificar, revisar a descrição bibliográfica, sabe? Ver se as etiquetas estão sendo bem coladas, porque também não dá para pôr os livros no acervo com as etiquetas toda torta, porque o estagiário não estava prestando atenção. N questões que a gente só tem no dia, só quem está realmente ali no dia a dia do processamento técnico vai entender essas questões que são do dia a dia mesmo da catalogação. Mas bem, pessoal, então, fechada essa primeira parte, vamos para a segunda parte da nossa conversa, que eu vou apresentar agora alguns registros bibliográficos de autoridade que foram criados numa pesquisa, tá? Numa pesquisa que eu tive o prazer de trabalhar junto com a equipe do IBICT e junto com o Thiago Murakami da USP. Então, era basicamente a equipe do IBICT dando suporte no Corra, o Murakami dando suporte nos metadados e também nas transições que a gente precisa fazer em lote, e eu trabalhando com a catalogação mesmo, com os elementos em RDA, com a descrição. Então, nós fizemos uma análise prática do RDA e do LRM, já olhando questões que o LRM trazia, como link data, no processo de catalogação. Tá? Então, nós catalogamos vários registros, deixo a indicação, não botei o link aqui, tá? Mas depois eu deixo o link nos comentários, tá? Desse artigo. Não porque eu participei, mas ele está bem prático, tanto que ele é um relato de experiência, ele não é um resultado de pesquisa, ele é um relato de experiência. Mas bem, turma, para isso, eu já deixei aberto aqui o Corra. Esse é o software Corra. Então, eu fiz uma pesquisa aqui. Vocês visualizam ou fica muito pequeno? Tranquilo? Posso dar um zoom na tela. Acho que fica melhor, né? Então, pessoal, eu pesquisei código da Vinci, foi basicamente o recurso que nós catalogamos, só que nós não catalogamos só o livro Código da Vinci, nós catalogamos o livro impresso, o audiobook, o Da Vinci Code, o livro original, também o Código da Vinci em Braille, esse daqui é o em Braille, o filme, o Código da Vinci,
e também um livro que trata sobre o livro Código da Vinci, que é o Decifrando o Código da Vinci. Tá? Então, catalogamos esses materiais, são eles que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o primeiro deles é o livro. Tá? Vocês conseguem visualizar bem? Óbvio, aqui, pessoal, estamos visualizando em Mark mesmo, tá? Eu quero mostrar para vocês as tags, tá? E falar da descrição. Então, aqui está o livro. Então, algumas mudanças que eu ressalto para vocês. O Dan Brown está aqui como autor principal, entrada principal, mas para o RDA pouco importa. Poderia estar no 700. O RDA não faz distinção de entrada principal e entrada secundária. Nem existe esse termo cai em desuso. Entrada principal, entrada secundária, em terminologias, vira ponto de acesso. Só se fala ponto de acesso. Poderia estar todo mundo no 700, mas para quem trabalha com catalogação, sabe que isso daria um problema nas etiquetas, sabe, né? Então, aqui se manteve no 100, mas não importa. O que importa para o RDA? O subcampo E. Isso daqui. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar os subcampos. Não, ele não vai mostrar os subcampos, ele dá o nome, que é o termo de relação, autor. O Dan Brown poderia estar lá no 700. O importante é ter autor. É isso. Porque até que na saída dos dados eu vou poder mostrar autor 2 pontos. Eu não preciso mais mostrar entrada principal. Isso não diz nada para o usuário. Assim como se eu for lá no 700, olha quem eu encontro aqui. A Celina Cavalcante Falkcook, que é tradutor. Ah, mas Marcelo, por que não é tradutora? Eu uso termos padronizados. Gosto disso. Pode pôr tradutora? Põe. Mas esses termos, eles vêm do apêndice I, da versão original do RDA, a primeira versão, tá? Que ele controlava os termos. Então, nesse caso, não tinha em feminino. Você trabalha como tradutor. Para que isso? Por que você não vai separar tradutor e tradutora? Porque se um dia você quiser usar esse subcampo E como uma... Eles chamam de fixed, mas como uma nomenclatura para mostrar o elemento, é bom que esteja padronizado. Então, pode ficar tradutor, 2 pontos, e o nome da pessoa. Mas isso daqui pode servir até como faceta para filtro. Ou seja, um dia eu procuro a Celina Cavalcante Falkcook e o sistema vai me perguntar, mas você quer a Celina como autora, como tradutora, como organizadora ou como um assunto? Vejam, e como que o sistema vai poder gerar isso a partir dos dados que eu preenchi, porque até então em ACR2 não eram preenchidos, não tinha como gerar esse filtro. A gente pesquisa Machado de Assis, tem N livros em que Machado de Assis é assunto, N livros em que ele é o autor, e tem sim um livro, que é do Charles Dickens, que ele traduziu, ele é tradutor. E a gente não percebe isso, porque nós nunca descrevemos isso. Então, aqui eu já destaco, tanto no 100, no 700, o uso do subcampo E. Em relação à descrição também, no 245, o título não tem DGM, o RDA não usa 245H, e a indicação de responsabilidade passa a ser conforme consta na obra. A pontuação, como ainda vem da ISBD, eu falei do tal alinhamento, se mantém. Não tem mudança nas pontuações, tá? Se mantém. Aí nós temos aqui, ó, o 264, não tem mais 260, pessoal. No RDA é 264. E o segundo indicador igual a 1, porque 1 quer dizer o quê? Publicação. Os dados que eu estou botando aqui é publicação. Ah, mas Marcelo, eu tenho também data de copyright. Cria um outro 264. Que daí você vai pôr o segundo indicador igual a 4, que é só para data de copyright. Como que eu sei isso? Aqui. Ó. Tá? Diretamente no MARC. Tá? Então, isso é importante. Preenchido. Eu também tinha data de copyright, então criei um segundo. Mas, Marcelo, o livro que eu estou catalogando só tem a data de copyright. Só tem. O que eu faço? Vai fazer uma regra que era muito parecido com o... Deixa eu abrir meu bloco de notas aqui. Era muito parecido com a CR2. Tu vai botar lá 264, tá? No 1, daí vai ter o A, vai ter o B e vai ter o C.
Aqui tu vai botar entre colchetes. É a data aproximada. Não sei a data. Escreve aproximadamente 2004. Também é uma possibilidade. Para quê? Aqui tu tem um 264, segundo indicador igual a 4, que só vai ter o subcampo C, tá? Com Czinho, não tem mais aquele C bagaceiro que a gente botava, acabou. Pode fazer o símbolo, tá? É Alt 184 2004. Ou seja, ele separa. Desculpa, eu falei alto agora. Ele separa dados de publicação é uma coisa, dados de direitos autorais são outros. Tá? Então, isso é muito importante. O 300, percebam que aqui o material não era ilustrado e nós não colocamos a dimensão, tá? Mas a extensão não tem mais abreviaturas, ó, páginas. E aqui vem os novos elementos que o RDA trouxe. Tipo de conteúdo, que óbvio que para livro, na verdade, há severas críticas, tá, no RDA em relação a isso, tá? Há severas críticas. Então, você vai poder pegar ele por aqui, esses termos são controlados, tá? Então, no 336A, texto, daí você tem o código do tipo de conteúdo TXT, e nós já colocamos algo que isso aqui tem relação com a LRM, tá? Que já é um dado vinculado da Library of Congress para esse tipo de elemento. No futuro da catalogação em BibFrame, quando a gente pensar em catalogação em BibFrame no futuro, eu não vou precisar escrever texto. Eu só vou botar o URL e o software vai entender. Porque se eu acessar essa URL, olha onde que ele vai abrir. Marcos perguntou se vai ficar gravado. Sim, Marcos, fica aqui no YouTube. Então, ó, ele abriu direto o texto, ó. O mundo inteiro vai poder vir para cá. Isso são os dados vinculados, os dados relacionados, tá? Então a gente já fez. Óbvio que no Mark nós colocamos ali, mas ele não tem um ganho que vai ter com o BibFrame. 337, tipo de mídia não mediado. Um livro não tem mídia, ele é não mediado. E o tipo de suporte volume. Isso é padrão para todos os livros físicos. Eu ainda posso ter um no tipo de mídia, se for ilustrado, imagem bidimensional também. Eu posso colocar, o livro tem ilustrações. Como o código da Vinci catalogado não tinha, ele ficou só como não mediado. Um resumo, pessoal, isso não tem nada a ver com a RDA, mas por favor, coloquem resumo nos catálogos de vocês. Por favor, busca na Amazon, que seja, mas não faça um trabalho preguiçoso e que prejudica muito a recuperação da informação do usuário. Eu tive o prazer de orientar um TCC, tá, de uma pesquisadora, né, do nosso curso de biblioteconomia da UNO, a Ariane. A Ariane fez caramba, que baita pesquisa, nós queremos publicar ele. Ela consultou o catálogo de bibliotecas das instituições de ensino superior no nível federal, em todo o Brasil, para ver quantas utilizam resumo como um elemento. E os dados são críticos. E, pessoal, um resumo potencializa, é linguagem natural. Tu não fica preso só à indexação de assuntos. Isso não tem nada a ver com RDA, mas, por favor, qualidade, sabe? Pense em potencializar a descoberta. Tá? Então, as notas também, algo muito parecido com o que já se tinha, notas de recurso disponível, os assuntos, todos com link data, e aqui algo que, para mim, é o grande ganho do RDA. Lembra que eu falei entidade e relacionamento? Como que é essa entidade e relacionamento na prática? Uma coisa é fazer a relação de pessoas, é bem simples, a gente já está acostumado com isso. Beleza, crio na autoridade e puxo. Mas e a relação manifestação entre o livro impresso do Código da Vinci e o livro original do Código da Vinci? 765 aqui para indicar, ó, tradução de. Isso daqui é um termo controlado pelo apêndice do RDA, apêndice K, se não me engano. Tradução de, traduzido por. Oi, Ariane, tudo bem? Então vejam, pessoal, isso é entidade de relacionamento. Eu peguei duas entidades diferentes. Quais são as entidades aqui? O livro em português, o Código da Vinci, e também o livro original. Deixa eu ver se é esse daqui. Esse daqui, o livro original, da Vinci Code. E relacionei eles, tanto que se eu vier aqui ó, no 767, ó, traduzido como o Código da Vinci.
Simples. Sério, talvez estejam olhando, tá, mas eu posso fazer isso amanhã. Sim, por que tu não fazia? Porque o ACR2 nunca mencionou para fazer isso. Só que o RDA agora menciona. E até vem na pergunta da colega, mas o ACR, o Mark vai estar pronto? Tá aqui, estavam todas as... E essas tags já existiam, viu? Porque a LC já fazia isso antes mesmo da RDA. E outras também relações aqui, né? Adaptado como filme, o código da Vinci. E daí, quando eu abro o filme, o código da Vinci, deixa eu ver se é esse, não, esse é o e-book. E aquele que eu falei não era Braille, era e-book, tá, pessoal? Desculpa. Deixa eu ver se eu acho aqui o filme. Adaptação cinematográfica. Aqui, ó. E aqui é o registro do filme, olha como tá, ó. Adaptação cinematográfica de do Da Vinci Code. Por que eu não faço adaptação cinematográfica do O Código da Vinci? Porque o filme foi adaptado da versão original, não da tradução em português. Não, né? Eles nem olharam a nossa. Então, esse ponto, ó, eu relacionei os registros. Tá? E aqui também vai ter o 700 para o diretor de cinema. Tá? Então, veja que eu estou fazendo relações entre registros bibliográficos, vinculando. Para que isso? Para que o meu usuário possa descobrir e navegar, que é as questões das tarefas do usuário, né? Uma das tarefas, o navegar, explorar o catálogo. Então, eu estou gerando essa possibilidade aqui. Tá? Então, catalogação do livro isso, pessoal, até dado o tempo, eu tenho 13 minutos, só vou dar uma adiantada, tá? Sobre o livro em áudio, e nem vou precisar correr, porque agora eu vou mostrar algumas coisas já parecidas. Ó, o Dan Brown continua como autor. O que nós temos de novo aqui? Muda o 336, ó, agora é texto lido, não é mais texto. Tem um tipo de mídia, áudio e disco de áudio. E o que eu considero o grande ganho do RDA também, nesses tipos de recurso, tá aqui, ó. Eu não boto mais só o 300, porque no ACR2 a gente botava 300, 300A, 5 CDs, 300B, sonoro, digital, não era assim? Ficava aquelas informações perdidas, né? O que o usuário fazia com aquilo? Então eu conseguia criar um filtro, uma faceta para o usuário pesquisar, não tinha como. Agora tem, porque tu tem as tags, as etiquetas, características sonoras. Tu vai descrever o tipo de gravação, o meio de gravação, a configuração dos canais, ele é estéreo. E lembra que eu falei lá, ó, formato de codificação MP3. Eu tinha errado a etiqueta lá, tá, pessoal? É isso. Isso tu vai levar agora para o usuário essas informações. Isso aqui poderia estar tudo dentro de uma única etiqueta 344, tá? Nessa pesquisa que nós fizemos, nós criamos um campo para cada, uma etiqueta para cada aqui no 344, porque a gente estava criando o link data, os dados linkados, tá? Se você não vai usar os dados linkados, não precisa, pode botar tudo junto. Só que eu gosto de botar separado, porque tu também pode exibir isso no teu catálogo, não como características sonoras, mas exibir tipo de gravação, 2 pontos, digital, meio de gravação, 2 pontos, ótico, configuração dos canais de playback, estéreo. Quando o pessoal dos sistemas, softwares, falam para vocês, é que aí não dá, cobrem, dá. É que alguns botam limitação de etiquetas na visualização da tela, porque senão o sistema fica pesado, sobrecarrega, dá trabalho, exijam. Pode ter. Sim, a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá, pessoal? Mas não dá para pensar em não modernizar a exibição dos dados. Tem que modernizar a exibição dos dados e familiarizar. Não dá para ter imprenta mais. Não dá, não dá. Isso tem que acabar. Aqui os assuntos e as relações, ó. O Carlos Campanile é narrador. A Fundação Dorina Noil, que está no do 710, é entidade editora, ó. Uma questão aqui, o 264, ó, também muda, ó. Até aqui ele é publicação, não mudou nada, desculpa, tá? Ele é publicação também. Eu errei. Vamos ver o que mais, ó. Ele também, ó, publicado também como livro impresso, o Código da Vinci. Publicado também como livro online, o Código da Vinci. Gerei as relações, ó. Daí vamos ver um outro modelo aqui. Esse é o original. O original é um livro também, muda pouca coisa, tá? Mas temos novos dados aqui, né? Não são as mesmas editoras. E temos as relações, ó. A relação lá com o livro que foi traduzido, ó. Traduzido como o Código da Vinci.
adaptado como filme, o Código da Vinci. Vamos ter o e-book, né? Daí o livro, Código da Vinci, Dan Brown, os dados, é o mesmo, só que muda a extensão, um recurso online. Vamos ter aqui, ó, texto, só que a mídia é computador, o termo do tipo de suporte é recurso online. E eu gosto muito aqui das características do arquivo digital. Tipo de arquivo, ó, aqui tanto que nós colocamos tudo junto aqui, ó. Tipo de arquivo, arquivo em texto, de texto. Formato de codificação, PDF, EPUB, MOB. Porque tem esses formatos de MP3. Eu estou informando para o meu usuário até os formatos de arquivo que nós temos. E as relações. Aqui. Vamos ver o último caso bibliográfico, que é o filme. Então temos aqui o filme, Código da Vinci. Vejam, não tem 245H, tá? Não tem. Dirigido por Ron Howard. Daí, olhem o que eu falei para vocês. Olha o 2642, que é os dados de distribuição. Os dados de distribuição. Daí eu coloquei aqui, ó. Aqui. Cidade de distribuição, São Paulo. Distribuidora, Columbia Pictures. Data de distribuição, 2006. Aí o segundo indicador, igual a zero. Zero quer dizer produção. Então, dados de produção. Produzido. Não tinha essa informação no container, no box. Mas a gente sabe que Columbia Pictures fica nos Estados Unidos. Eu não sei a cidade, mas posso pôr, então, RDA me permite, bota entre colchetes Estados Unidos. Produtora, Columbia Pictures, mais a Imagine Entertainment. São duas. A gente duplicou o subcampo B. E a data de produção, 2006. E também tinha uma data de direitos autorais, um copyright de 2006. Também coloquei aqui. Tinha 3 datas diferentes no container e no conteúdo, tá? Descrição física, 2 DVDs. Perfeito. Botamos os minutos aqui. Tipo de conteúdo, imagem, movimento bidimensional. Tipo de mídia, vídeo. Tipo de suporte, videodisco. Ok, eu acho que não avisa muito. O suporte físico, o container, a caixa, tem 21 centímetros. Então, colocamos aqui. O 344, características sonoras. Digital, ótico. Características do vídeo. Qual é o padrão de transmissão do vídeo? Aquele NTSC que ficava perdido no 300B, que o usuário lia aquilo e bolhufas, agora ele tem um dado específico para ele. Ele vai poder ser exibido padrão de transmissão, 2 pontos, NTSC. Otimiza isso para o usuário, tá? Pelo menos para ele saber o que é esse dado. Também tipo de arquivo, é um arquivo de vídeo. Qual é o formato de codificação? É um DVD. Aqui poderia ser Blu-ray, VHS, Laserdisc. Quais as características do arquivo? Qual a codificação regional? Isso aqui, para quem cataloga DVD, sabe o que eu estou falando. Região 4. A gente ficava botando em notas, né? Agora não, tem um metadado específico para isso. Obviamente que chegou tarde, né? Porque o DVD já está em desuso, né, pessoal? Mas está aqui. Tem notas de criação e produção, dos participantes, questões o RDA mantém esse padrão, não precisa botar todo mundo 700. Sumário. Entrada secundária para o diretor de cinema. Vejo que o que importa aqui é indicar a relação dele. Se fosse no ACR2, ia ficar aqui, Ron Howard. E bolhufas, eu nunca vou saber o que ele está fazendo aqui, a não ser que eu veja o 245C. E as relações, ó. Se relaciona com o livro. Feito? Então, pessoal, com isso eu consegui mostrar para vocês 5 exemplos de registros bibliográficos catalogados em RDA. É óbvio, turma, que tem N outros materiais. Naquela primeira parte, quando mostrei o mapeamento que foi feito, vocês viram que era uma quantidade absurda. Estou trazendo aqui alguns tipos. O que eu quero mostrar agora para vocês... não, até tem um último. Tem um último que é interessante, o Decifrando o Código da Vinci. Ó, visualização marca. Esse daqui, ele é um livro que vai se relacionar com o Código da Vinci. A informação de edição também mudou, tá, pessoal? Eu preencho conforme consta. Uma coisa que o pessoal às vezes costuma dizer, agora eu preencho sempre por extenso. Não.
Tu preenche conforme consta. Se tiver abreviado, descreve abreviado. Tá? Mas nesse caso estava lá, de segunda edição, segunda edição. Os dados da imprenta aqui, mas aqui é publicação. Temos também de produção. Tá? Aqui. Ah, perdão. Aqui esse não, ele está errado. Isso aqui era indicador 4, tá, pessoal? Isso aqui tem que ser ajustado, não é 0. 170 páginas, possui ilustrações. Não é mais IL ponto. Texto, não mediado, em volume, resumo. E olhem qual é a relação que nós temos aqui, ó, como assunto. O código da Vinci se relaciona como assunto. Eu não fiz nada no 7xx para relação. A relação é como assunto. A ideia de botar assunto para o RDA, o entendimento dele, não é que eu estou fazendo indexação de assuntos, eu estou relacionando um conceito, uma obra, uma pessoa, um objeto, um lugar com esse recurso como um assunto. É isso. Então são relações. Então eu estou relacionando um livro, Código da Vinci, com o assunto. E óbvio, eu vou ter uma autoridade para ele lá, o Código da Vinci. As bibliotecas americanas muito trabalham com nome e título. Então, eles botam lá no 100, seria Brown, Dan, 1964, traço, o Código da Vinci. No Brasil, nós não temos o costume do título autor, ou autor-título, perdão. Então, e eu prefiro criar uma entrada para o autor e outra para o título, separar. Também é permitido isso, tá? E aqui o tradutor, ó, no 700. Certo, pessoal? Então, essa questão é do bibliográfico, que era o que se propunha a nossa oficina. Mesmo assim, eu vou aproveitar os últimos minutos só para mostrar também o trabalho que foi feito nas autoridades. Então, se nós pesquisarmos a autoridade do Dan Brown, vamos pegar aqui. Aqui, o Dan Brown. Tá? Nós pesquisarmos o Dan Brown, deixa-me abrir a autoridade dele aqui. Eu vou dar zoom já, tá, pessoal, para ficar maior a tela. Então, eu vou ter aqui o nome dele, Dan Brown, só que eu vou ter outros dados também, como local de nascimento, local de residência. E aqui são elementos descritivos e são novos, tá? Qual é o campo de atividade dele? Ficção policial. Ele estudou na Amherst College e trabalha na Amherst College. Para quem não sabe, é a mesma instituição que Dewey foi bibliotecário e lá que foi criada a CDD. 373 também outro grupo associado, que é a Exeter College. Ocupação, escritor de ficção. Gênero, masculino, que foi preenchido. Idiomas associados. Mas o que mais me agrada são as relações entre autoridades. Nós também podemos, não é obrigatório, tá? Podemos fazer. Que é, se eu tenho a Amherst College como uma autoridade já criada, eu posso relacionar eles. Eu relaciono o Dan Brown com a Amherst College, indicando que ele é graduado em Amherst College. Por que eu faço isso? Porque vá que eu tenho, e ontem o professor Modesto deu uma palestra para nós no grupo de trabalho em catalogação, no canal da FEBAB no YouTube ontem, e ele tratou sobre um ponto que eu acho impecável, que é a base de autoridades, o controle de autoridade não precisa ser aplicado apenas ao universo bibliográfico. O controle de autoridades pode ser aplicado no Spotify, no Deezer, no YouTube, em diversas outras, em bancos de dados. Sabe? Nós, catalogadores, temos potencial para tratar esses dados em qualquer tipo de sistema de recuperação da informação. E aí eu vou ter relações entre essas entidades. Então, eu tenho a entidade da Amherst College que tem relação com o Dan Brown porque ele se graduou lá. Ele também se graduou nessa instituição. Ele escreveu este livro aqui, ele é autor de O Código da Vinci. E por que eu criei essa relação? Porque eu tenho a autoridade 130 com o Código da Vinci. E também podemos ver a cidade, que foi o local de nascimento dele. E esse preenchimento aqui, local de nascimento, também é controlado pelo RDA. Então são as relações entre entidades, a entidade pessoa e a entidade local. E eu relaciono elas. Não sei se me fiz entender, pessoal, espero que sim, mas fico aberto para conversar. E aqui tem outra autoridade que nós teríamos aqui, é a da Amherst College, por exemplo, ó, 110. E eu posso ter relações como o nome antigo dela,
antecessor, ela é membro da entidade coletiva, ela pertence a uma entidade chamada Five Colleges. Então vejam que eu posso criar relações até entre duas entidades coletivas. Pessoal, dessa forma eu encerro a minha apresentação, agradecendo o convite mais uma vez, com 1 minuto de atraso, talvez a gente passe um pouquinho só para caso tenha perguntas. Fico à disposição para conversar, deixo aqui o meu e-mail também para contato, tá? Fiquem à vontade, caso alguma coisa que a gente não consegue contemplar aqui, fico à disposição para conversar. Bem, tudo bom, professor Rodrigo? Como é que está? Ele pergunta se eu acho possível usar o RDA sem entender ou estudar o LRM, quando a área vai assinalar a necessidade de pensar abstratamente o universo bibliográfico. Professor Rodrigo, sim, é possível. É possível trabalhar com RDA sem estudar ou entender o LRM. Também é possível. Qual é o objetivo do LRM? O LRM, enquanto um modelo conceitual, tá, ele serve para a criação de códigos de catalogação e para na elaboração, tá, para estruturação de sistemas de recuperação da informação. Ele serve para criar códigos de catálogo e criar catálogos. Códigos de catálogos não, códigos de catalogação e catálogos. Esse é o objetivo dele. Mas, e aí Rodrigo, assimilar, perfeito, mas você vai entender melhor o RDA e as orientações se você entender os modelos conceituais ao qual ele se baseia. Assim como você entendia melhor o ACR2 se você sabe que ele vem da ISBD e você lê a ISBD antes. Eu sempre perguntava, e vem ao encontro da tua pergunta, Rodrigo, nas minhas aulas de catalogação, e até em algumas palestras eu pergunto, por que, quando não tem local de publicação, eu tenho que pôr SL? Eu sou obrigado, não posso deixar em branco, mas quando não tem edição, eu posso deixar em branco. Por quê? Por que local de publicação eu boto SL, e por que edição, quando não tem, eu boto lá sem um SE? Lá se eu estou inventando, tá, pessoal? Por quê? Por que o ACR2 decidiu que quando não tem local de publicação eu boto SL, mas quando não tem edição eu posso deixar em branco? Por quê? Se você leu a ISBD, se você entende os padrões que estão por trás do código, você vai entender que a ISBD diz que local de publicação é elemento obrigatório, não tem choro, é obrigatório. Mas edição é um elemento obrigatório se existir. Se não existir, não é obrigatório. Então vejam que é uma diferença conceitual no ACR2. Quando você lê o FRBR, FRAD, FRSAT, que são os modelos da versão original do RDA, você lê eles antes de ler o RDA, ou até junto, você entende, isso é entidade de relacionamento. É por isso que ele traz tal questão. É por isso que a estrutura do código RDA é de tal forma. E quando você lê o LRM, as novas mudanças, você passa a entender por que o RDA mudou. Por que o RDA está valorizando essas URIs, URLs, tanto? Então, sim, professor, concordo contigo. E pessoal, catalogação é um trabalho do dia a dia, com muita prática, né? A gente pega o material, mas tem que ler o que tu está fazendo. Tu não é um mero instrumentalista. O RDA é instrumento. O LRM é conceito. O RDA pode mudar daqui a um tempo. O LRM também, mas é sempre uma linha conceitual. A nossa prática tem que ser dada a partir de conceitos. Não é feito, desculpa a expressão, não é feito nas coxas. Porque senão vem o gestor da biblioteca e olha, mas o trabalho que tu está fazendo, eu boto 2 auxiliares mais barato aqui e fazem o que tu faz. Então tem que ter teoria por trás da nossa técnica. Espero ter respondido, professor. A Mônica pergunta, eu consigo achar artigos ou livros sobre RDA? Tem algum para sugerir? Nossa, tem muito material já em português, Mônica. O que eu te indicaria é a Brapse, tá? Uma base hoje brasileira, gerida pela URGS, e eu acho que tem outras instituições junto, tá? Mas pesquisa na Brapse, RDA, você vai encontrar muitos materiais sobre RDA. E não só na... mas a Brapse é uma boa base. Oi, professor Marcelo. Oi, professora, tudo bem? Ótimo. A gente ficaria aqui, eu entendo a ansiedade de toda a nossa audiência hoje, é um tema bastante complexo,
e que mostra o quanto nós, enquanto bibliotecários, profissionais da informação, ainda precisamos e muito nos atualizar, porque a informação, e agora, como você trouxe bem essa questão, né, por que o RDA se importa tanto com as URIs, URL? Porque a informação, ela está nascendo digital, né? Então, para recuperar essa informação também no ambiente digital, a gente tem que se capacitar, e essa demanda com esses novos modelos conceituais, essas novas normas, códigos, né, como você colocou aqui a questão, que não é para hoje, mas a gente entende quanto a nossa área é importante para que haja essa recuperação final da informação e como a representação descritiva desses materiais que estão aí imersos nesse mar de informação é tão importante para que, no final, né, a questão social, para que as pessoas tenham acesso à informação. Então, tudo está muito relacionado. Então, o trabalho do catalogador é de extrema importância, e todas essas atualizações são necessárias e são importantes para, inclusive, mostrar, né, mesmo, e evidenciar o quão é importante a gente estar trabalhando nisso, o trabalho social também, que envolve, no final, não só a mediação, essa mediação mais prática, né, mais técnica, mas também essa mediação que vai prover lá no futuro a questão mais social de acesso à informação. Então, muito obrigada, muito obrigada. Agradeço a todos que participaram hoje. Batemos aqui uma audiência de 200 pessoas online assistindo. Nossa, obrigado. Agora nós temos 142 pessoas. Alguns já se manifestaram aqui que teriam que sair por conta de outras demandas, mas nós agradecemos pela audiência de hoje. Sem dúvida, Marcelo, você tem uma didática muito legal, né? Eu vou falar palavras muito próxima, né? Uma linguagem, porque às vezes a gente traz... mas é uma linha tênue, né, professora Bruna? Exato, ia falar de um... Às vezes em aula o sangue sobe sozinho. Eu divagando e eu começo a ficar bravo, meus alunos que estão acompanhando aí sabem. E daqui a pouco sai algo e vocês não façam isso, viu? Se eu ficar sabendo que vocês estão fazendo tal coisa, eu vou atrás. Porque o sangue acaba mal. Exatamente essa intimidade, né, que traz essa linguagem mais próxima, principalmente agora nesse momento, e que eu digo assim, de falar de algo tão complexo, mas com a linguagem tão próxima, que faz com que entendamos melhor e clareie, né, esse universo prático e teórico que a gente tem que intercalar a todo momento para poder fazer o trabalho com qualidade. Então, eu agradeço muito a oficina, e agora eu quero deixar que você fale, inclusive, porque tem essa parceria que a gente não pode deixar de falar, essa live é uma parceria com Class Cursos, e quem quiser saber mais, porque hoje foi a degustação, não é? Porque tem muita coisa ainda para ser dita, ouvida e discutida. Queria que você falasse, Marcelo, sobre o curso. Sim. Eu sou um péssimo vendedor. Eu não sei ganhar dinheiro, não, viu? Eu sempre preciso ter pessoas por trás. Eu gosto tanto da catalogação, eu nunca me preocupei com isso. Então, se você não falasse agora, eu ia dar tchau, a pessoa ia esquecer completamente que eu ofereço um curso sobre RDA. Mas sim, pessoal, poxa, há bastante tempo tem um curso de introdução ao RDA, tá? Com a Class Curso, um parceiro que é o Cauê. O Cauê é uma pessoa ímpar. Então, pessoal, lá há um curso de 5 módulos, um curso de 30 horas. E me orgulho muito, esse curso deu muito trabalho para elaborar, porque eu escrevi todo o material dele. Eu não uso, obviamente, eu uso fontes. Eu me lembro que na época eu gastei todo o dinheiro da primeira turma para comprar os livros para montar o curso. Eu não ganhei nada, eu não lucrei com a primeira turma, porque eu gastei. Então, são mais de 60 páginas que vocês vão receber em texto, além dos vídeos, além dos slides, além das atividades. E eu sempre faço já vamos ir para a 13ª turma, tá? Já passou mais de 200 alunos no curso. E eu sempre faço um encontro também ao vivo, similar a esse, falando de catalogação, também com a turma. Então, deixo o convite para vocês de poderem fazer o curso que nós provemos sobre a introdução ao RDA. Pronto, e agora puxando mais outro gancho, a gente sabe que você é o coordenador do grupo de trabalho da FEBAB. A gente está colocando aqui de algumas ações, você quer também deixar alguma... eu estava com post-it aqui, não esquecer. Sim, pessoal, temos o trabalho que o grupo de trabalho em catalogação está fazendo. Ontem lançamos a plataforma de tradução do MARC, Autoridades. Foi um trabalho gigantesco.
deixo a indicação, e vocês acessando aqui Catalogacão, vocês já vão poder ali acessar também esse trabalho que já foi posto. Deixo a recomendação, nós temos uma lista de discussão também, estou sempre convidando as pessoas a se inscreverem, já temos aproximadamente 350, desde ontem, 350, quase 400 bibliotecários catalogadores ali conversando sobre catalogação. Queremos, através do grupo, ampliar os espaços de conversa sobre catalogação, então deixo o convite, e mais ainda, pessoal, o grupo de trabalho em catalogação, ele é um trabalho associativo em prol da área. Então, o que eu deixo o convite, trabalhem pelo movimento associativo. O Brasil, pessoal, eu não estou falando de política partidária, tá? E nem é só o Brasil. O mundo vai passar por uma crise econômica. O mundo vai passar. Já está passando. Pessoas perderão emprego. Bibliotecários já estão ficando desempregados. É fato que movimentos associativos protegem e mostram a força de determinada área. Participem do movimento associativo. Se você está empregado, se hoje você é um privilegiado como eu, professora Bruna, que tem um emprego, que tem um salário em dia, apoie o movimento associativo, associe-se, pague, sabe? Pague o conselho regional, fortaleça a área para que ajude essas pessoas que são... Se você está desempregado, não pague o conselho, não pague o movimento associativo. Não, tu tem coisas mais importantes no momento, mas trabalhe em prol. Mesmo assim, te aproxima. Te aproxima da associação do teu estado ou do conselho. Olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho tempo, tenho vontade de ajudar. E venha, porque nós precisamos de mais pessoas, que não é pelo glamour, que não é pela perfumaria, porque quando vem, percebe que é trabalho. Tem muita gente, eu quero participar, porque acha que vai estar na live, que vai... Não, se apavoram comigo, porque é trabalho, gente. Eu sempre digo, é um grupo de trabalho. E a gente trabalhou muito para fazer a tradução, e o grupo inteiro lá sabe, a gente trabalha muito, a gente põe a mão na massa. Trabalhe. Mas catalogação não é meu forte, procura um movimento associativo vendo o que tu gosta. E o bom do movimento associativo é isso, pode escolher. Olha que legal, sabe? Então, escolha uma área, mas participe. Nós temos que nos fortalecer enquanto área, porque vai vir a onda maior aí, sabe? Vai vir. E se nós estivermos separados, a luta já vai ser árdua, sabe? Mas dificilmente a gente vai vencer se estivermos separados. Então, precisamos fortalecer o movimento associativo, precisamos fortalecer os conselhos de classe, para que as profissões, e nobres profissões como a biblioteconomia, não sejam atacadas. Então, a minha fala seria essa, mais até do que o grupo de catalogação, é o trabalho em prol da defesa da biblioteconomia, enquanto área, enquanto profissão. Nós já estamos sendo atacados, então é muito importante. Muito obrigada mais uma vez por ter trazido essa questão, que é muito importante. E sem mais delongas, né? Nesse final aqui, todos querem agradecimentos vários para o professor, obrigado. Para o projeto também Sala Aberta, vocês que fazem essa sala, gente. E é isso, a gente agradece, conhecimento incrível aqui. Obrigado. São muitos comentários, a gente não tem como... Obrigado pelo carinho. Colocar, né? Todas. Mas é isso. Obrigado, então, obrigada mais uma vez, professor, e obrigada a todos. Em junho estaremos aqui também novamente. Então, sigam o nosso canal, se inscrevam também lá com a FEBAB, com os grupos, né, de trabalho, se associem. É isso, esse movimento é que une, que fortalece a área e o trabalho. Verdade. Uma boa semana a todos, se cuidem, usem máscaras, álcool em gel, enfim, vamos evitar aglomeração, distanciamento social é importante nesse momento. Um abraço a todos. Tchau, tchau.